Graça e paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Eu espero estar encontrando você em paz, em tranquilidade e em santidade com Jesus Cristo. Amém? Hoje, Miqueias capítulo 3, disse eu: ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo, os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne para o meio do caldeirão. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Porquanto se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, pôr-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Nós vemos aqui o que acontece quando uma sociedade abandona os caminhos de Deus. Há muito tempo Deus não era mais levado a sério. A palavra de Deus, a Bíblia, era lida, mas não havia nenhum interesse de obedecê-la. Como uma sociedade vai correndo em direção à imoralidade, à escória, à desgraça, quando uma sociedade abandona os caminhos de Deus. Há um desvio de funções muito grande, começando pelas autoridades. O capítulo 3, ele menciona 3 tipos de autoridades: os juízes, os profetas e os sacerdotes. E Deus traz aqui uma palavra para os juízes que julgavam e julgavam mal, julgavam a causa para o rico ganhar a causa e o pobre sempre perdia. E no verso 1 Deus fala: disse eu, ouvi agora vós, cabeças de Jacó, mostrando para quem estava endereçado qual era o endereço dessa mensagem. Primeiro aos juízes. Depois nós vamos ver no verso 5 aos profetas. E no verso 11 também aos sacerdotes. Em Israel, Deus havia estabelecido salário para os juízes, Deus havia estabelecido salário para os sacerdotes, e Deus havia estabelecido salário para os profetas. Se esse salário não viesse pelo meio pelo qual Deus havia instituído das pessoas ofertarem, Deus mandaria até pássaros. Deus mandou os corvos levarem pão e carne para Elias, mas Deus sempre sustentou aqueles que trabalham na sua obra. Deus coloca as pessoas, os juízes, os sacerdotes
e os profetas para servirem ao seu reino e servirem à sociedade. A primeira palavra aqui é para os juízes. No versículo 1, disse eu, ouvi agora, vós cabeças de Jacó e vós chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? Eles tinham perdido a responsabilidade da função deles. Eles não estavam mais julgando a causa retamente, eles julgavam por dinheiro. E aqueles que pagavam mais ganhavam a causa. Eles eram os vencedores. E os pobres sempre perdiam a causa. Eles tinham perdido a função, eles pecavam contra a função deles e eles pecavam contra conhecimento maior. Era eles que conheciam o direito, era eles que conheciam as leis, era eles que conheciam a verdade. Essa verdade não poderia ser cobrada do povo, mas deles. Eles pecavam contra a função e logicamente pecavam contra o conhecimento maior. E Deus tem uma palavra de juízo para eles. No verso 2, Deus diz assim: os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos ossos. Como eles tratavam as pessoas como presas, como animais selvagens, esfomeados. Eles arrancavam a pele das pessoas e quebravam os ossos. Eles tinham sangue nos olhos. Os juízes julgavam sempre para matar os coitados. E Deus traz aqui uma palavra no verso 4. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Grande juízo é quando uma pessoa deseja ouvir Deus, mas Deus não fala mais com ela. É claro que a teologia dos dias de hoje nega isso, porque Deus é amor, Deus é um servo que sempre vem correndo em direção a todos. É só alguém abanar o rabo que Deus já vem correndo servir a todos, porque a teologia dos dias de hoje é a teologia de que Deus é um servo. Mas a teologia bíblica, as escrituras, Deus não é servo, Deus é Deus. E Deus não corre atrás das pessoas quando elas querem. E quando as pessoas abandonam Deus, Deus é justo e elas também são abandonadas por Deus. O texto diz aqui: então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo. Juízes que julgam mal, julgam a causa beneficiando injustiças, são juízes que quando no dia da calamidade, no dia do vale da sombra da morte, vão clamar por misericórdia de Deus, vão ser pessoas que Deus não vai falar. E a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é o silêncio do Criador quando essa pessoa precisa de uma palavra. A segunda classe aqui registrada é a classe dos profetas. Quem eram esses profetas? Eram homens levantados por Deus para anunciar coisas futuras. O que esses profetas deveriam estar anunciando? Deveriam estar anunciando juízo para todos, pois o lado norte de Israel já tinha sido destruído pelos assírios e o lado sul estava brincando com cobra, estava brincando com coisa séria. Então eles deveriam estar anunciando que o juízo viria, deveriam estar denunciando o pecado e anunciando arrependimento. Mas não, olha o que os profetas faziam. Assim diz o Senhor acerca dos profetas no verso 5, que fazem errar ao meu povo, fazem errar ao meu povo. No nosso país, irmãos, no nosso Brasil querido, há muitíssimos pastores bons que pregam o Evangelho, que abrem a Bíblia no púlpito, leem um texto inteiro e ensinam as Escrituras. Mas também há inúmeros, centenas deles, que são falsos profetas, profetada, adivinhação. No culto onde a oferta é boa, se profetiza coisa boa, mas no culto onde a oferta é magra, lá se profetiza juízo. E é o que acontecia aqui.
para os ricos, eles profetizavam coisa boa, bênção ia acontecer para eles. Deus ia abrir as portas do céu, Deus ia renovar as alianças. Para os ricos que davam gordas ofertas para os profetas, a profecia era boa, era de bênção. Mas para os pobres era só juízo, era desgraça. E o texto diz aqui que esses profetas faziam o povo de Deus errar. Eles encaminhavam o povo de Deus para o caminho do inferno. E o texto diz aqui que eles pregavam paz quando tem o que mastigar. Ou seja, quando os ricos davam dinheiro, oferta, eles pagavam paz para os ricos. Mas o texto continua. Mas apregou guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Para os pobres, para aquele povo necessitado de dinheiro, que não tinha condições de dar dinheiro para os profetas, para aquele povo eles profetizavam desgraça, maldição, inferno e condenação. E Deus traz aqui uma palavra para eles. No verso 6, o juízo que viria sobre os profetas. Portanto, se vos fará noite sem visão, escuridão espiritual, e tereis trevas sem adivinhação. A pior coisa que podia acontecer para os juízes é eles pedir para Deus uma palavra e Deus não falar mais com eles. A pior coisa que pode acontecer com um profeta é Deus não falar com o profeta. O profeta desejar algo acerca do futuro, porque o profeta ganha a vida anunciando o futuro. E quando não há nada acerca do futuro, como ele vai ganhar a vida? E Deus vai falando para os profetas: vocês são mentirosos e eu não vou mais falar através de vocês. E o juízo continua. Por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Havia confusão. Eles olhavam para certas coisas, faziam as suas profecias, mas isso não acontecia, era confusão, era mentira. Se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o bigode. O bigode ou a barba é sinal de autoridade. E quando um profeta não acerta a sua profecia, ele prega, mas não acontece, aos poucos ele vai perdendo a autoridade e ele vai perdendo a função, e chega a vergonha, chega na vida dele, porque ele perdeu a sua função e todas as suas profecias não acontecem, porque é tudo mentira. Para os profetas que fazem o povo de Deus errar, negridão, desgraça, e Deus não vai mais falar com eles porque eles mentem para as pessoas. Outra classe que Deus anuncia aqui são os sacerdotes. No verso 11, os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Então os juízes julgavam por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. O templo havia instituído salário. O sacerdote ganhava salário. E Jesus deixa claro que não era para amarrar o boi, a boca do boi, quando ele pisava o trigo, e aqueles que trabalham são dignos de um salário. Então qual que era o erro, qual o problema aqui? Os sacerdotes não estavam satisfeitos com o salário, mas eles não ensinavam por amor, por graça, por misericórdia, mas eles queriam, o interesse deles era a ganância, era o dinheiro, era ficar rico, era a cobiça. A cobiça tinha invadido o coração deles. E os meus sacerdotes, eles estão ensinando por interesse. O sacerdote deve ensinar a palavra de Deus por amor. O salário é só uma consequência. Mas o grande interesse, o que deve arder no coração do profeta, do sacerdote, do líder, o que precisa arder no coração do líder, do sacerdote da igreja, do pastor, do diácono, do presbítero, do líder do louvor, tem que ser a palavra. O sacerdote precisa carregar a palavra de Deus dentro dele. Ele precisa carregar, ele precisa ser portador da palavra. E quando ele abrir a boca, sair palavra. Não porque ele vai ganhar um salário, mas porque ele é cristão. Ele é cheio da presença de Deus. O sacerdote precisa amar a Deus acima de tudo. E para encerrar esse texto,
o verso 12, Deus diz assim para os juízes, para os profetas mentirosos e para os sacerdotes que não cumpriam a sua função de ensinar. Ele diz assim: portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. E de fato aconteceu. Em 586, quando a Babilônia invadiu Israel, a parte sul, Judá, a casa de Jacó, foi destruído tudo. Os muros, a cidade e o templo. O templo foi destruído também. O templo foi reconstruído depois, nos dias de Ageu, mais de 80 anos após esse acontecimento aqui. E isso aconteceu porque os líderes, os cabeças da sociedade, tinham perdido a sua função. Juízes mentirosos, profetas mentirosos, sacerdotes mentirosos que tinham perdido a sua função. Olha o que acontece quando os líderes se perdem. O povo também vai se perder. Mas existe sempre a luz no final do túnel. Mesmo que a sociedade estava tão corrompida, o templo estava tão distante da presença de Deus, ainda assim, Deus renova a sua misericórdia por homens e mulheres que são fiéis a Ele. O verso 8, o profeta Miqueias está dizendo assim: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó sua transgressão e a Israel o seu pecado. Em dias difíceis, quando o politicamente correto é defender a homossexualidade, defender divórcio, defender aborto, defender essas causas estranhas. Isso é politicamente correto. Quando na igreja, nos templos, não se fala mais de juízo, não se fala mais de punição divina, não se anuncia mais inferno. Quando as coisas estão esquisitas, quando os pastores abrem a Bíblia e saem coisas estranhas apenas para massagear o ego das pessoas, o que os verdadeiros cristãos precisam fazer? O que o verdadeiro sacerdote precisa fazer? Como ele deve agir? Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Não havia em Miqueias espírito de ganância, nem espírito de cobiça, nem espírito de mentira, mas ele estava cheio do Espírito do Senhor. O texto diz que ele estava cheio de juízo. O que é cheio de juízo? De uma palavra justa, de uma palavra séria. Ele olhava para a situação e ele não mentia acerca da situação. A coisa estava feia. O que estava para vir? Juízo, guerra, destruição. Então o que ele pregaria para as pessoas? Sobre juízo e não sobre paz. Porque se ele pregasse sobre paz, seria mentira. Então quando as pessoas estão em pecado, qual é a mensagem que se prega quando pessoas, casais, famílias estão em pecado, quando igrejas estão em pecado? Não se prega sobre bênção, não se prega sobre paz, mas se prega sobre juízo, porque é legítimo, é justo, e o profeta estava cheio do espírito de juízo e de força. Elias foi um profeta cheio de força, Eliseu foi um profeta cheio de força, Ageu foi um profeta cheio de força, João Batista foi cheio de força. Em tempos difíceis, quando o mundo estava alvoroçado ao avesso, quando o ruim era tido como bom, quando a mentira era tido como verdade, esses homens eram fortes, eles continuavam servindo ao Senhor e não andavam pelas águas caudalosas que levam ao precipício, mas olhavam para o Senhor. E o profeta estava cheio de força. Para quê? Para declarar a Jacó a sua transgressão e Israel o seu pecado. Meus irmãos, você que está assistindo esse vídeo, você precisa ser cheio do Espírito de Deus.
Você precisa ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, mesmo que no seu trabalho lá a coisa não tá legal, mesmo que lá na sua igreja tem um monte de coisa esquisita, mas você precisa ser diferente. Você precisa ser como Miqueias, no meio de dezenas de sacerdotes e profetas que tinham uma outra mensagem. Ele estava firme no Senhor, firme em Deus. Nós precisamos brilhar como uma luz que brilha no meio das trevas. Eu deixo essa mensagem para você. Tudo isso pode estar corrompido, mas eu continuo olhando para Jesus. Eu não vou me envolver com as mentiras desse século, porque a eternidade está aí. As consequências, elas existem. E as pessoas podem fazer o que elas quiserem, mas eu vou continuar servindo ao Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu desejo que Deus abençoe você. Amém.